Parte 2 do capítulo 4 do livro A Isca de Satanás, de John Bevere. Quem me vingará? Saul reconheceu a bondade de Davi quando viu que ele poderia tê-lo matado, mas não fez. Então ele e seus homens partiram. Davi deve ter pensado: agora o rei vai me restaurar. Agora a profecia se cumprirá. Com certeza ele vê meu coração e me tratará melhor agora. Não tão rápido, Davi. Apenas um pouco depois, os homens relataram a Saul que Davi estava na montanha de Aguilá. Saul foi atrás dele com os mesmos 3.000 soldados. Tenho certeza de que isso deixou Davi arrasado. Ele percebeu que aquilo não era um mal-entendido, mas que Saul estava intencionalmente, sem qualquer razão, atrás da sua vida. Como ele deve ter se sentido rejeitado, Saul conhecia o seu coração e ainda assim marchava contra ele. Davi, justamente com Abissai, esgueirou-se pelo acampamento de Saul. Nenhum guarda o viu, porque Deus colocou sobre eles um sono profundo. Aqueles dois homens se esgueiraram no meio de todo o exército, até onde Saul estava dormindo. Abissai implorou a Davi: Deus te entregou hoje nas tuas mãos os teus inimigos. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com uma lança ao chão, de um só golpe, e não será preciso um segundo. 1 Samuel 26:8. Abissai tinha boas razões para achar que Davi deveria permitir que ele matasse Saul. Em primeiro lugar, Saul havia assassinado 85 sacerdotes inocentes e suas famílias, a sangue frio. Em segundo lugar, ele havia saído com um exército de 3.000 guerreiros para matar Davi e seus seguidores. Se você não matar o inimigo primeiro, pensou Abissai, ele certamente o matará. Isso é defesa própria. Qualquer tribunal concordará com isso. Em terceiro lugar, Deus havia ungido Davi através de Samuel como o próximo rei de Israel. Davi devia reivindicar a sua herança e, se não quisesse terminar como um homem morto, sem que a profecia se cumprisse. Em quarto lugar, Deus coloca todo aquele exército em profundo sono para que Davi e Abissai pudessem andar até onde estava Saul. Por que Deus faria isso? Para Abissai, parecia que Davi jamais teria outra chance como aquela. Todos estes motivos pareciam bons, mas eles faziam sentido. Davi estava recebendo o encorajamento de outro irmão. Então, se ele tivesse se sentido ofendido, teria se sentido inteiramente justificado e permitido que Abissai encravasse a lança em Saul. Veja a resposta de Davi: não mates. Porque Pois quem haverá de estender a mão contra o ungido do Senhor e que fique inocente? Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou no outro dia chegará em que morra, ou em, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. 1 Samuel 26, de 9 a 11. ênfase do autor. Davi não mataria Saul, muito embora Saul tivesse assassinado pessoas inocentes e quisesse assassinar Davi também. Davi não quis se vingar, mas entregou tudo na mão de Deus. Naturalmente, Davi teria sido mais fácil pôr um fim em tudo ali mesmo. Fácil para Davi e para o povo de Israel. Ele sabia que a nação não era um rebanho de ovelhas sem pastor. Ele sabia que um lobo estava roubando para lhe fazer os seus desejos egoístas. Era difícil para ele não se defender, mas provavelmente era mais difícil não libertar o povo de que ele amava das mãos de um rei louco. Davi tomou uma decisão Davi tomou uma decisão, muito embora que ele soubesse que o único consolo de Saul era o pensamento de destruir Davi. Davi havia provocado a pureza do seu coração quando poupou Davi da primeira vez, mas quando teve uma segunda chance de matá-lo, não quis tocar nele. Saul era ungido de Deus, e Davi deixou a questão nas mãos de Deus para que ele a julgasse.
Quantas pessoas hoje têm um coração como o de Davi? Não matamos mais com espadas físicas, mas destruímos uns aos outros com uma espada de outro tipo, a língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. As igrejas e familiares que se dividem, casamentos são destruídos e o amor morre, esmagado por uma ofensa de palavras desferidas, em meio à dor e à frustração. Ofendidos pelos amigos, pela família e pelos líderes, acertamos o alvo com palavras afiadas pela amargura e pela ira, embora os fatos possam ser verdadeiramente e preciosos, a motivação é impura. Provérbios 6, 16, 19 diz que semear a discórdia ou a separação entre os irmãos é abominável ao Senhor. Quando repetimos alguma coisa com a intenção de separar ou prejudicar relacionamentos ou reputações, embora seja verdade, ainda assim é uma afronta a Deus. Deus está me usando para expor os pecados do meu líder? Durante 7 anos servi em tempo integral no Ministério de Apoio a Pastoreio de Jovens, antes que Deus liberasse minha esposa e eu para nosso atual ministério. Quando eu era pastor de jovens, havia um homem que não gostava de mim, nem da mensagem que eu pregava. Normalmente aquilo não me incomodava, mas aquele homem estava em posição de autoridade sobre mim. Eu acreditava que Deus havia me dito para fazer uma forte palavra e pureza e ousadia para os jovens, e o filho dele fazia parte do meu grupo. A convicção de pecados ardia no coração daquele homem. Um dia ele nos procurou chorando, estava angustiado porque sentia que o estilo de vida que ele via em casa não atendia ao padrão em que ele estava desafiando a ele e a seus outros jovens a adotar. Este incidente e de outros conflitos de personalidade pareciam fazer com que seu pai passasse a estar determinado a se livrar de mim. Ele se dirigia ao pastor presidente para estimular a ira dele contra mim com falsas acusações. Depois ele me procurava e dizia o quanto o pastor presidente estava contra mim, mas dizendo que ele me apoiava. Havia diversas correspondências reprovadoras que circulavam pela equipe. Nenhuma delas tinha o outro nome. Tinha o meu nome, mas elas me identificavam e eu de outras formas. Ele sorria para mim, mas a sua intenção era destruir-me. Diversos membros do grupo, jovem, diziam que haviam ouvido que eu seria demitido. O filho desse homem espalhava tais notícias, não de forma maliciosa, mas apenas porque estava repetindo o que havia ouvido em casa. Eu estava zangado e confuso. Fui procurar aquele homem e ele admitiu ter dito isto, mas disse que estava apenas repetindo o pensamento do pastor presidente. Meses se passaram e parecia que nada conseguia avaliar a situação. Ele tinha até cortado todo o contato entre meu e o pastor presidente. Isso não acontecia somente comigo, mas com todos os pastores que não agradavam aquele homem. Minha família estava sob pressão constante sem nunca saber se permaneceríamos na igreja ou se seríamos colocados para fora. Tinha muitos comprados, uma casa, minha esposa estava grávida e não tínhamos para onde ir. Eu não queria distribuir currículos. Sabia que Deus havia me levado para aquela igreja e ali permaneci ali sem ter um plano B. Minha esposa estava emocionalmente esgotada. Querido, eu sei que vão despedi-lo. Todos estão me dizendo isso. Não foram eles que me contrataram e não podem me despedir sem autorização de Deus. Eu disse a ela. Ele achou que eu estava negando a realidade e pediu-me para pedir permissão. Finalmente vieram as notícias de que a decisão de me despedir havia sido tomada. O pastor presidente anunciou para a igreja que o jovem grupo passaria por algumas mudanças. Eu ainda não havia falado com ele sobre esse conflito com o líder que ele havia colocado sobre mim.
Eu estava agendando para me encontrar-me com ele e com esse homem no dia seguinte. Deus me moveu especificamente para não me defender. Quando encontrei meu pastor no dia seguinte, fiquei surpreso ao encontrar o pastor sentado a sós no seu escritório e olhou para mim e disse: John, Deus enviou você para esta igreja. Não vou deixá-lo ir embora. Fiquei aliviado, Deus havia me protegido no último instante. Por que este homem está querendo me ver pelas costas? Perguntou ele. Por, por favor, vá conversar com ele e acertar as coisas entre vocês. Pouco tempo depois daquela reunião, recebi uma prova por escrito de uma decisão que o líder havia tomado com relação à minha área de responsabilidade. Ele expunha os verdadeiros motivos dele e eu estava pronto para levar ao pastor presidente. Naquele dia, medi meus passos, orei por 45 minutos, tentando superar o sentimento de desconforto que tinha. Eu dizia: Deus, esse homem tem sido bom, tem sido desonesto e mau. Isso precisa ser exposto. Ele é uma força destrutiva nesse ministério. Preciso dizer ao pastor como ele realmente é. Eu até justificava as minhas orações, minhas intenções de expor o comportamento dele. Tudo que estava relatando, tudo que estava relatando é fato e está documentado. Não se trata de emoção. Se não for impedido, a sua maldade se infiltrará por toda a igreja. Finalmente, frustrado, disse Deus: O Senhor não quer que eu exponha o comportamento deste homem, não é? Quando eu disse essas palavras, a paz de Deus inundou o meu coração. Sacudi a cabeça impressionado. Eu sabia que Deus não queria que eu fizesse nada, então joguei minha prova fora. Mais tarde, quando pude olhar para a situação de fora mais objetiva, percebi que eu queria me vingar mais do que proteger qualquer coisa do ministério. Eu havia racionalizado a situação de forma a acreditar que meus motivos eram egoístas. O tempo passou e um dia, quando eu estava orando fora da igreja, antes do horário do culto, o homem entrou de carro no estacionamento da igreja. Deus me moveu a ir até lá e me humilhar imediatamente. Fiquei na defensiva. Senhor, quem é aquele homem que tem o que, Senhor? Ele é quem tem que vir a mim. Foi ele quem causou todos os problemas. Continuei a orar, mas novamente o Senhor insistiu que eu fosse até ele e imediatamente me humilhar. Então eu sabia que era Deus. Liguei para ele do meu escritório, fui até a sua sala, mas eu disse de forma como foi, disse foi muito diferente do que eu teria sido se Deus não tivesse tratado comigo. Com toda sinceridade, eu pedi que ele perdoasse. Tenho sido crítico e julgador com seu respeito. Ele imediatamente amansou. Conversamos por 1 hora. Daquele dia em diante, seus ataques contra mim cessaram. Embora ainda continuasse a existir um problema entre ele e os outros pastores. 6 meses depois, enquanto eu estava ministrando fora do país, todo o mal que aquele homem havia feito foi exposto para o pastor presidente. Não teve nada a ver comigo, mas com outras áreas do ministério. O que ele estava fazendo era muito pior do que eu sabia. Ele foi imediatamente demitido. O juiz havia chegado, mas não pelas minhas mãos. Exatamente aquilo que ele havia tentado fazer comigo aconteceu com ele. No entanto, quando o conheceu, não fiquei feliz, lamentei por ele e por sua família. Eu entendi a sua dor. Eu mesma havia passado por ela nas mãos dele. Por tê-lo perdoado 6 meses antes, agora eu amava e não queria aquilo para ele. Se ele tivesse sido despedido 1 ano antes, quando eu estava irado com ele, eu teria me alegrado. E eu sabia que então haver, a humildade e a recusa em me vingar
foram as chaves para que me libertaram da prisão da ofensa. Um ano depois, eu vi-o em aeroporto. Fui inundado pelo amor de Deus. Corri até onde ele estava e abracei. Fiquei sinceramente feliz quando ele me disse que as coisas iam bem com ele. Se eu nunca tivesse ido até lá e me humilhado meses antes em seu escritório, eu não teria podido olhá-lo nos olhos naquele dia no aeroporto. Vários anos se passaram desde que vi, mas só sinto um amor e um desejo sincero em vê-lo dentro da vontade de Deus. Davi foi sábio quando decidiu deixar que Deus fosse seu juiz. Você pergunta: quem Deus usou para julgar Saul, o seu servo? Os filisteus? Os filisteus. Saul, juntamente com seus filhos, morreram lutando contra eles. Quando as notícias chegaram a Davi, ele não comemorou, ele chorou. O homem que havia matado Saul foi contar o que acontecera a Davi, gabando-se de ter matado seu inimigo. Ele esperava que esta notícia fizesse com que ele ganhasse o favor de Davi, mas teve o efeito rebote, o efeito oposto. Como temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Perguntou Davi. Ele ordenou que o homem fosse executado. Vê Samuel 2, 1, 2 Samuel 1, de 14 ao 15. Então Davi compôs uma canção para o povo de Judá, cantar em honra a Saul e seus filhos. Ele pediu que o povo não proclamasse em suas ruas na cidade de Filístia para que o inimigo não se alegrasse. Ele proclamou que não haveria chuva nem colheita no local onde Saul havia sido morto. Convocou todo Israel para chorar sobre Saul. Este não é o coração de um homem ofendido. Um homem ofendido teria dito: ele teve o que merecia. Davi foi ainda mais longe. Ele não matou a semente remanescente da casa de Saul. Em vez disso, demonstrou bondade para com eles. Deu terras e alimento, e eles ainda garantiu que um dos seus descendentes um assento à mesa do rei. Isto lhe soa como uma atitude de um homem ofendido? Embora Davi tivesse sido rejeitado, aquele que deveria ter sido um pai para ele, ele permaneceu leal mesmo após a morte de Saul. É fácil ser leal a um líder ou um pai que ama, mas quando alguém está determinado a destruí-lo, você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus ou quer procurar se vingar? Final do capítulo 4 do livro A Isca de Satanás de John Bevere.